Pronto. Oficialmente, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso técnico aqui do UFVest, curso da universidade. Eu sou o professor Chuchu e essa é a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Comigo, no segundo tempo, vocês irão estudar a parte da fisiologia dessa disciplina. Eu espero que vocês tenham acompanhado já na semana passada. Para quem perdeu a aula da semana passada ou tem interesse em rever a aula, mesmo que você já tenha assistido, as nossas aulas elas ficam gravadas, vocês podem ter acesso a elas livremente, é só vocês entrarem em contato depois com a nossa produção, quer dizer, a nossa coordenação, com a nossa direção, e vocês podem ter acesso às nossas aulas. E durante todo o andamento dessa aula, eu vou estar acompanhando aqui ao lado o nosso chat, então, por favor, participem, vocês podem perguntar, podem colocar curiosidade, podem colocar comentários, podem colocar sugestões. Aproveitem o chat para poder fazer a nossa aula ter a carinha da turma de vocês. O chat ele vai dar muito o tom da nossa aula, então se joga mesmo, aproveita para extrair o máximo que você puder da nossa aula, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu melhor. A gente viu na semana passada o iniciozinho, a introdução à fisiologia humana, e a gente começou a ver o nosso primeiro sistema, que é o sistema cardiovascular, e a gente falou do funcionamento desse sistema, falou um pouquinho dos componentes, e faltou só a gente falar de algumas coisinhas relacionadas a esse sistema, que eu vou falar rapidamente hoje, e e a gente vai concluir. Mari, brincadeiras à parte, eu faço o melhor possível, enfim, deixa pra lá. Ó, a gente viu na semana passada que nosso corpo utiliza o sistema cardiovascular como meio de transporte. E ele vai fazer isso através de uma bomba, que é o coração, e esse sangue, que é como se fosse o nosso transportador, ele vai estar dentro de uma tubulação, que são as veias e as artérias. E as artérias, elas levam o sangue do coração cheio de nutrientes e oxigênio para os nossos tecidos, e depois que os tecidos tiram esse oxigênio, eles colocam o gás carbônico, que é o resíduo do processo respiratório, no sangue, e esse sangue tem que retornar ao coração para fazer essa troca de liberar o gás carbônico fora e pegar mais oxigênio. A gente vai já ver isso em sistema respiratório, como é que acontece. Mas entendam que o coração é uma bomba. Então, ele bombeia o sangue e ele sai com bastante pressão nas artérias para chegar em todas as regiões do nosso corpo. Mas quando ele passeia pelo corpo inteiro e ele vai voltar pelas veias, ele já perdeu essa pressão, ou grande parte dessa pressão, por conta do movimento que ele fez, desse fluxo durante o seu trajeto. Então, esse processo do retorno do sangue para o coração, através das veias, é um processo bastante complexo, porque ele não vai ter mais tanta pressão vindo do coração. E ele vai precisar da ajuda da nossa musculatura. Então, os nossos movimentos ajudam esse regresso do sangue para o coração. É por isso que, se a gente ficar muito tempo numa mesma posição, a tendência é que a parte que está muito tempo parada, ou que está recebendo peso, às vezes a gente está com uma perna sobre a outra, a perna que está embaixo, ou a gente fica muito tempo em determinada posição, algumas regiões do nosso corpo começam a ficar dormentes. Isso acontece por conta da dificuldade do sangue retornar para o coração, e vai havendo alguns processos fisiológicos, como extravasamento, perda da sensibilidade, porque a circulação está ficando retida. E isso, gente, pode gerar alguns problemas a longo prazo. Isso é um dos motivos, por exemplo, de a gente precisar, se tem algum paciente em coma, ou em coma induzido, ou com perda de algum movimento, é necessário que a gente fique movendo esse paciente de vez em quando para poder ativar a circulação em algumas regiões que não estão sendo movimentadas. Isso pode levar, inclusive, à necrose, tá certo? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes acontece da gente ter um pesadelo no meio da noite, e aí quando a gente acorda, alguma região do nosso corpo está dormente. Alguém já passou por uma situação como essa?
Já, professor, é uma sensação bem ruim. É, né? Já, meu. Anderson, acontece o seguinte, o pesadelo, e Raniele, é uma medida de segurança do nosso corpo. Se a gente está tendo um pesadelo, é porque a gente está precisando acordar por algum motivo. A grande maioria das vezes é porque a gente precisa acordar para terminar o nosso processo digestório. Então, muitas vezes a gente acorda porque a gente comeu muito, a nossa digestão está parada, e a gente dá uma despertadinha para arrotar, para fazer xixi, e para poder... Mas, às vezes, é porque a gente está com dificuldade respiratória. Muitas vezes, quando a gente sonha que está se afogando, é porque a gente está em alguma posição que dificulta a via respiratória, ou, nesse caso que eu falei primeiramente, a gente dormiu em cima do braço, ou o nosso companheiro, a nossa companheira está em cima da nossa perna, e aí a nossa perna está dormente, e a gente acorda para poder ativar a circulação naquela região, porque senão pode acontecer um evento chamado de necrose, que é a morte de parte do tecido devido à falta de oxigenação, devido à falta de chegada de nutrientes, porque a circulação está retida. Como é que a veia ela participa desse processo do regresso do sangue para o coração? Ela vai ter uma série de válvulas para evitar que esse sangue volte para o movimento que não é interessante. Como assim? Vamos imaginar que o sangue venoso está no dedão do seu pé. Ele precisa chegar até o seu coração. Então, ele vai ter que subir pelo seu pé, tornozelo, panturrilhas, coxa, pelvis, tronco, até chegar no coração. Ele vai ter que vencer a força da gravidade, sem pressão do coração. Então, a tendência é que esse sangue volte e desça. Mas isso não é interessante para o corpo, porque o corpo quer que o sangue chegue até o coração. Então, o que acontece? Quando o sangue sobe, por movimento da nossa musculatura, algumas válvulas presentes durante todo o trajeto, elas vão se fechando, como se fossem comportas. Então, o sangue sobe, as válvulas que estavam abertas para permitir a subida do sangue, elas se fecham para evitar que o sangue desça de novo. Essas válvulas, elas são extremamente importantes para evitar o refluxo do sangue, ou seja, evitar que o sangue retorne para o trajeto de volta para o corpo, quando, na verdade, ele deveria ir para o coração. Isso acontece nas veias, porque às vezes tem pouca pressão, porque elas já estão bem longe do batimento cardíaco. Não esqueçam disso, tá bom? Isso é importante para a gente entender alguns movimentos, como, por exemplo, o das varizes, que eu vou falar já já, que tem tudo a ver com o que eu disse agora. Um outro problema relacionado com a nossa circulação é a arteriosclerose, que nada mais é do que o entupimento das nossas vias sanguíneas. Chuchu, como é que acontece o entupimento dessas vias? Geralmente é por depósito de gordura, colesterol na maioria das vezes. Lembrem que o nosso sangue, ele é um meio de transporte. Então, tudo que a gente consome, tudo que trafega no nosso corpo, vai trafegar pelo sangue. E dessas substâncias é o colesterol, são as gorduras. Nós precisamos das gorduras para fazer hormônios. Muitos dos nossos hormônios, como o hormônio masculino, o precursor do hormônio feminino, são feitos com óleos. Então, a gente precisa deles também como fonte de energia. Só que, às vezes, alguns tipos de colesterol, vocês já devem ter visto lá no ensino médio de vocês, o colesterol bom e o colesterol ruim, alguns tipos de colesterol, eles ficam aderidos à parede das nossas artérias e vão bloqueando a passagem do sangue, como vocês estão vendo aí na figura. Gente, só me confirmem, todo mundo está conseguindo ver o slide? Para todo mundo estar vendo as imagens? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Professor, tá sim. Tá de boa. Beleza, obrigado. Sim. Se vocês observarem, aí nessa artéria, a gente já consegue observar um processo de diminuição da passagem do sangue por conta dessa placa amarela, que é a placa de colesterol. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente já, pelo nosso horário, a gente já iniciou a nossa aula. A gente está finalizando a parte do sistema circulatório. Para quem está chegando pela primeira vez,
a gente está estudando a fisiologia humana, que é o funcionamento do nosso corpo. Começamos com o sistema circulatório e a gente está finalizando para ir para o nosso próximo sistema. Para quem já assistiu a nossa aula da semana passada, vai se situando um pouquinho. A gente não perdeu, dá para pegar o bonde ainda, que a gente começou quase agora, tá bom? Se concentrar um pouquinho, você não vai perder muita coisa, não. Gente, o que acontece? Esse processo do colesterol começar a diminuir o espaço da passagem do sangue é como se eu colocasse o meu dedinho lá na mangueira. Já foram aguar as plantas? Você colocou o dedinho na saída da mangueira? O que acontece com a água quando você bota o seu dedinho lá? O jato sai fazendo mais pressão, com mais pressão. Ele vai mais longe. A pressão é maior. Exatamente. Então, quando o vaso começa a ficar entupido pelo colesterol, a pressão sanguínea lá dentro aumenta, gerando um processo de hipertensão. Só que as nossas artérias, elas têm um calibre, a gente viu isso na semana passada, elas têm uma parte muscular que ela resiste a determinada pressão. Mas se tiver muito, muito entupido, bloqueado, essa pressão pode ser muito grande, a ponto de romper essa artéria. Na hora que essa artéria estoura, a gente vai ter os acidentes, como o acidente vascular cerebral. A gente pode ter, pessoal, uma trombose, um acidente vascular em qualquer parte do nosso corpo. A questão é que em algumas regiões, esses acidentes eles podem ser mais lesivos do que outros. No caso de romper uma artéria cerebral, que é o caso do AVC, um acidente vascular cerebral, isso pode gerar sequelas em várias regiões do nosso corpo, porque o nosso cérebro é um centro de controle. Então, eu posso ter sequelas mais intensas. Se for o rompimento de uma artéria que oxigena o coração, lembre que todo o nosso corpo precisa de oxigênio para liberar a energia contida na glicose. O coração não vai poder bombear o sangue direito por falta de oxigênio. E aí a gente vai ter um acidente coronário que a gente chama de infarto. O infarto nada mais é do que um rompimento de uma artéria, ou entupimento de uma artéria, ou o interrompimento do fluxo de oxigenação do coração e ele para de funcionar, e aí o coração para de bater. Muitas vezes, para evitar esse tipo de acidente ou para solucionar esse tipo de problema, é preciso pegar essa parte da artéria que está entupida e trocar. A pessoa retira o fragmento da artéria que está entupida de colesterol e coloca outro pedaço que está livre e coloca no lugar. Geralmente, os médicos tiram um vaso bom de uma perna, porque tem muitos vasos sanguíneos, vai fazer muito prejuízo, corta um pedacinho e vai lá e cola no coração, por exemplo. O nome disso é ponte de safena. Já ouviram falar disso? Alguém conhece alguém que já fez essa cirurgia? Não, professor. Como... Eu escutei um sim. Meu pai. Teu pai, o médico falou do colesterol dele, Camila? Alguma coisa assim? Ele tem pressão alta, colesterol alto, aí ele é diabético também. Ih, professor, aí vai. Eita, menina, é um negócio todinho, né? Aí ele tirou uma veia, quase 10 anos atrás, ele tirou uma veia da perna e foi, eu acredito que duas veias foram substituídas, e uma ainda não foi possível. Nossa, espero que dê certo. Então percebam que é como se fosse uma tubulação, que a gente está só trocando. E aqui o Carlos também falou do pai dele. Então observem que isso é uma coisa que geralmente está relacionada a pessoas mais velhas, mas não é uma especificidade. Geralmente alguns problemas vão surgir com a idade, mas dependendo do seu hábito pessoal, isso pode acontecer mais cedo ou não. Eu tenho um irmão, por exemplo, que foi diagnosticado com diabetes agora, e ele tem 35 anos. E aí, por que isso acontece? Por conta do hábito dele. É um rapaz que fuma desde muito jovem, que toma muito refrigerante, que tem hábitos... E aí, nele, desandou muito cedo. Então, existem questões aí que acontecem. Eu sinto muito, Carlos Henrique, pelo seu pai.
É muito jovem, cara. É muito jovem mesmo. Então, gente, nesse sentido, é muito importante que a gente tome alguns cuidados para evitar situações como essa. Um outro processo que pode gerar a hipertensão é o consumo excessivo de sais, por exemplo. E aí, como é que isso acontece? Através de um mecanismo chamado de osmose. Lembrem que o nosso sangue ele tem uma parte líquida, que é o plasma. E é ele que vai levar as nossas células e as nossas substâncias. Poxa, Janaína, eu sinto muito também. Percebam, gente, que é muito sutil, né? O nosso coraçãozinho, o nosso sistema circulatório é algo muito essencial e às vezes as falhas realmente causam algum problema, tá bom? Em relação à hipertensão, acontece o seguinte. Rodaica, tu me ajuda a saber pronunciar teu nome direito, por favor. Pronunciou correto, professor Rodaica. É mesmo? Obrigado. Eu vou só terminar de explicar a questão da hipertensão pulsal, aí eu respondo a tua pergunta, tá bom? Tá. Hoje, caramba, Ronald, nossa, cara, eu sinto muito também, cara. Gente, observem que é muito comum, né? É muito comum. E isso está muito relacionado aos nossos hábitos mesmo. Como é que acontece a hipertensão pelo consumo excessivo de sais? O nosso fluxo dos líquidos, eles vão respeitar uma lei, um processo chamado de osmose. O que é essa osmose? Nada mais é do que a passagem da água para uma região que está menos concentrada de sais para uma região mais concentrada. Em outras palavras, quanto mais sal um ambiente tiver, mais água ele vai puxar para ele para tentar diluir esse sal. Então, se o meu sangue está muito salgado, a tendência é que o sangue puxe mais água para dentro dele, e aí é como se eu estivesse abrindo a torneira da minha mangueira. Está vindo mais água. Com mais água, o fluxo de sangue aumenta, a pressão também aumenta. Então, é outro mecanismo de gerar hipertensão. É por isso que pessoas que têm colesterol alto, por exemplo, que têm problemas de hipertensão, elas fazem dietas com baixas concentrações de sal, porque ele vai maximizar o processo da hipertensão por outra via, que é a via do aumento do fluxo do fluido sanguíneo pela entrada de água, tá certo? Então, gente, isso pode acontecer ao longo da nossa vida inteira. Pessoas que têm uma dieta com uma grande quantidade de sal, elas são pessoas que elas vão ter um aumento dessa volemia sanguínea e elas vão ter alguns processos ao longo da sua vida antes que gerem problemas mais sérios. E aí, a gente está vendo aí vários casos de pessoas conhecidas aqui na nossa sala hoje, que têm parentes que estão passando por isso, ou que passaram por isso. Então, geralmente, esses problemas, eles são problemas que eles não acontecem, eles estavam em determinado momento, mas eles são um longo processo da vida do indivíduo que vai gerando e se acumulando e em algum momento ele acaba se desenvolvendo, tá bom? Mas a gente vai falar disso um pouquinho, mas quando a gente falar de sistema respiratório também. E aí, eu falei da questão das veias, do retorno venoso e das válvulas, porque às vezes acontece da gente criar varizes. Alguém aqui já teve varizes, já tirou, já fez a cirurgia, ou conhece alguém que tem? Não? Ninguém? Mas o que são as varizes? As varizes... Ai, professor, eu conheço. Minha mãe tem muita. Assim, é varizes, com as veias assim, bem inchadas. Tem dia que as pernas tá tão inchadas que eu tenho até pena. Fica bem visível, assim, bem inchada. Ela nunca fez cirurgia.
E acredito que nunca precise fazer, mas tinha que estar uns bolãozão assim, bem grosso. Ela sente dor? Sente. Atendi que as pernas dela tá assim, inchadas, só que dói, mas não tanto. O que são essas varizes ou essas veias Aconteceu comigo quebradas? também, professor. Veias quebradas, que o pessoal chama. Contigo quem? Eu, Lucas Tavares. Eu tive uma Oi, trombose na Lucas. veia safena e Eita. me operei um ano atrás para fazer a ponte, né? Fiz a retirada da veia Uhum. safena, interligaram a veia safena em outra veia. Aí eu tive que utilizar de meias compressivas, né? Aquelas meias compressivas. E falaram que não tem mais jeito não, é pro resto da vida. Nossa. O que acontece aqui? Às vezes, gente, lembram das nossas válvulas? Às vezes acontece dessas válvulas que impedem o refluxo do venoso, elas darem defeito, por assim dizer. Por que isso acontece? Porque essas válvulas por si só não dão conta sozinhas de fazerem o retorno do sangue para o coração. Elas precisam, como eu falei, do impulso dos nossos músculos. Para vocês terem uma ideia, um dos principais músculos responsáveis por auxiliar o retorno do sangue para o coração são as nossas panturrilhas, as batatas das nossas pernas. E é por isso que a maioria das nossas varizes, das nossas não, que eu não tenho, graças a Deus, mas a maioria das pessoas desenvolve varizes na região das pernas, por conta do acúmulo de sangue e da dificuldade que o sangue tem de vencer a força da gravidade. Geralmente são pessoas que passam muitas horas em pé, as donas de casa que ficam muitas horas em pé, numa estática, no fogão, ou na pia, ou no tanque, seguranças, pessoas que trabalham em loja, que ficam em salto alto durante muito tempo, que ficam em pé, mas com pouco movimento. E aí esse sangue fica retido e acaba sobrecarregando as válvulas das veias, provocando uma deformação dessas válvulas, o que faz com que aquela veia ela gere um processo de colapso, como vocês estão vendo aí na imagem para a gente. O sobrepeso ele também pode ajudar nesse sentido por várias questões. O peso ele vai gerar um desgaste maior das nossas articulações e do nosso próprio fluxo circulatório para manter. Então, sim, pode ter um processo aí, mas é indireto, tá bom? Gente, em relação à pergunta da colega de vocês, que senão vai ficar muito distante. Eu falei da ponte safena e ela perguntou do stent. O stent é uma outra estratégia mais simples, que é só você colocar uma pontezinha artificial entre uma região e outra. Ele não vou trocar o vaso sanguíneo, só vou inserir uma rede artificial. A diferença entre uma coisa e outra vai depender da gravidade ou do caso clínico do indivíduo, tá bom? No caso de uma ponte safena, é quando aquele vaso já está totalmente deu PT, tem que trocar porque não funciona mais. O stent é uma estratégia mais intermediária, por assim dizer, tá bom? Valeu. Valeu. De nada. A questão, Karina, do esforço repetitivo também pode gerar esse processo. Isso faz sentido, sim. Tem total vínculo uma coisa com a outra. Então, essas varizes, elas acabam realmente provocando dor, provocando dificuldades, e o inchamento dessas veias são precursores de varizes. Então, se você vê a pessoa com a perna toda inchada, é porque a circulação. Gente, eu vou pedir a vocês que, quando vocês não forem fazer perguntas, vocês lembrem de deixar o microfone de vocês desligado para evitar as interferências do áudio na nossa aula, tá bom? Por gentileza. Pessoal, quando a gente tem dificuldade de circulação, é a tendência da perna ficar inchada e dos vasos se dilatarem porque o sangue está ficando drenado. Essas veias inchadas, elas são
o primeiro passo para gerar uma varize. Então, se a pessoa já tem varize e apresenta outras veias próximas inchadas, aquelas veias inchadas, elas possivelmente vão se tornar varizes no futuro, o que vai gerar mais dor e mais desconforto. Isso também está, de novo, relacionado aos hábitos de vida dessa pessoa. Ela tem que reavaliar como é que ela está, como é que está esse processo circulatório, como é que está os afazeres dela, se ela faz pausas, se ela faz atividade física, como é que está o processo de circulação. Às vezes é sugerido que ela use aquelas meias compressoras para ativar a circulação, que ela fique algumas horas com as pernas para cima, mas isso aí já é uma coisa para acompanhamento com um profissional, tá certo? O que faltava, o que eu tinha separado para vocês que faltava de sistema circulatório era isso. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm mais alguma curiosidade sobre esse sistema que vocês gostariam de saber? Mais alguma coisa? Não tendo, eu já vou passar agora para o sistema realmente da nossa aula dessa semana, que é o sistema respiratório, que é o sistema que está coladinho com o sistema circulatório, e eu espero que vocês já tenham visto a parte anatômica do sistema respiratório como se eu falei hoje. Confirma vocês isso? Vocês já viram a parte de anatomia, né? Sim, professor, sim. Beleza. Então, eu vou me ater mais à parte da fisiologia, e aí a gente vai conversando como a gente tá fazendo até agora, e aí vai ficar mais de boas. Dentro da parte da fisiologia, a gente viu que a gente vai estudar os sistemas, e hoje é a parte do sistema respiratório. A gente viu na nossa semana passada, no comecinho da semana passada, que o nosso corpo, para funcionar, ele precisa de energia. E ele vai extrair essa energia do nosso combustível, que é a glicose. Mas, para poder liberar a energia contida na glicose, a gente vai ter que queimar essa glicose. Então, a gente está queimando, todos nós, nesse exato momento, estamos queimando a nossa glicose. E a gente faz isso 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive dormindo. Então, a gente também queima dormindo. Porque, mesmo dormindo, algumas atividades elas permanecem ativas, como o nosso rim, o coração, algumas regiões do cérebro. Então, a gente continua precisando de energia. Quem vai ser responsável por adquirir esse oxigênio e trazer ele para o nosso corpo, que vai ser distribuído pelo nosso sangue, é o sistema respiratório. A gente também viu, na semana passada, que um produto desse metabolismo, dessa glicose, quando o oxigênio degrada, queima a glicose e libera energia, gera um subproduto, que para a gente é tóxico, que é o gás carbônico, que ele precisa ser jogado fora. Esse mesmo sistema que traz o oxigênio para dentro do nosso corpo, ele também acaba recebendo a responsabilidade de pegar o gás carbônico e jogar ele fora também. E a gente vai ver como é que isso acontece na aula de hoje. Para a gente, eu vou fazer assim, como você já viu a anatomia, eu vou passando nas regiões do sistema respiratório e vou falar do funcionamento de cada uma dessas regiões, e aí vocês vão perguntando e a gente vai conversando. Eu não vou me ater muito à anatomia deles não, porque vocês já viram. Mas, em linhas gerais, o sistema respiratório é isso que a gente está vendo aí na foto, é composto das vias aéreas e dos pulmões, e aí eu vou descendo em cada uma delas e vou falar da fisiologia de cada uma das partes. O nosso sistema respiratório, ele inicia no nosso nariz. O nosso nariz é a porta de entrada do ar e do ar que nós iremos extrair o nosso oxigênio. Então, é do ar que entra pelo nosso nariz e a gente vai extrair o oxigênio. Esse ar precisa chegar até os nossos pulmões. O nosso nariz, ele se abre em duas aberturas chamadas de fossas nasais. Lucilene, eu já abri sim, mas eu vou fazer... Às vezes ele dá um delay, tá certo? Se nos próximos 2 minutos o slide não abrir para ti, tu me fala, porque aí eu fecho aqui e abro de novo, tá bom? Para os demais, o slide está aparecendo? Sim.
Sim, né? Sim. Beleza, obrigado. Tá, mas Lucilene, se daqui a 2 minutinhos não aparecer, tu me dá um toque que eu dou um recall aqui, tá bom? Obrigado, gente. Pera, deixa eu olhar aqui que é mais fácil. Já que, em teoria, não. Se o problema for resolvido pelo médico, em teoria não é para dar mais problema, não, tá certo? Gente, o nosso nariz, ele é composto de algumas regiões, mas eu vou começar falando dos pelinhos que tem no nosso nariz. Esses pelos do nosso nariz, eles têm uma função extremamente importante, que eles vão fazer a filtragem do ar. Eles vão filtrar esse ar para tirar algumas partículas maiores, grãos de poeira, bactérias que sejam prejudiciais, que sejam danosas para a nossa saúde, e eles vão fazer essa primeira filtragem. Uma outra estratégia de bloquear essas partículas danosas é a produção do muco, que é aquele corrimento transparente que a gente produz naturalmente pelo nosso nariz. Transparente. Chuchu, e o catarro, que é verde, amarelado, viscoso, ali ele já está impregnado de alguma coisa de alguma coisa danosa para o seu corpo. Um corrimento nasal com alguma coloração já está com algum tipo de infecção, tá certo? Gente, eu vou só fazer eu vou fazer assim, como a lucidez está tendo um problema, eu vou parar e vou abrir de novo rapidinho, 1 minuto, para ver se aí abre para ti agora, tá? Tudo Professor, bem. tem como o áudio ficar um pouquinho mais alto, por favor? Eu posso tentar, só um minuto. Entrou, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, só um instantinho. Engraçado, gente, mas tá. Alô? É esse aqui. Propriedades, níveis. Melhorou agora? Melhorou, gente? Ficou mais alto? Melhorou para vocês? Aumentou um pouco? Pronto, professor. Obrigada. De nada. Melhorou mesmo? Deu uma aumentadinha aqui. Gente, deixa eu voltar para onde eu estava. Então, esses pelinhos vão fazer a filtragem. E aí o ar entra pelo nosso nariz. Esses pelos, gente, engraçado que nos homens é uma questão genética. Depois de um tempo, esses pelos continuam crescendo e a gente precisa aparar os pelos. E aí, você pode até aparar o pelo, porque é esteticamente feio, né? Aquele pelo saindo e tal, alguma coisa assim. Mas você precisa desses pelos no seu nariz, porque é uma proteção contra agentes infecciosos. Não vá por aí tirar o pelo todo fora, depilar o pelo, como tem gente que faz. Não, galera, o ideal é que você só apare a parte que está saindo para fora da sua narina. Mas ele é necessário por uma questão de proteção do nosso organismo mesmo, tá certo? Entrando no nariz, já passando das fossas nasais, a gente vai encontrar esse nervo olfativo que está aparecendo aqui para vocês na imagem em amarelo. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Esse nervo olfativo, ele vai ser responsável pelo nosso olfato, que é um sentido dos nossos sentidos principais, sensoriais, que vai sentir o cheirinho das coisas. E aí é massa porque o nosso olfato é um dos nossos sentidos mais antigos. Evolutivamente falando, o olfato surgiu antes da visão, por exemplo. Surgiu antes da audição. Então, o cheiro e a memória, eles estão extremamente relacionados. Quem aqui nunca passou na rua,
aí senti um perfume e disse assim, cara, esse era o perfume da minha primeira namorada. Ou você estava andando pelo centro, aí sentiu o cheiro de uma comida, aí lembrou da sua infância, quando você, com 5 anos, ia com a sua mãe no centro comprar uma boneca. Alguém já passou por um tipo de situação dessa, em que o cheiro despertou a memória que você nem sabia mais que tinha? O tempo Lily, aquele todo. perfume Lily. É a cara das mulheres, o Lily. Como é, mano? Como é? Perfume, acho que é Lily, aquele perfume da Boticário feminino. Ele é muito Ah, cheiroso. entendi. Nossa, eu lembro da minha ex. Entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Às vezes isso é bom e às vezes, né? E é impressionante porque o cheiro ele vai trazer memórias para a gente, porque existe essa memória olfativa mesmo. E é um negócio impressionante. Tudo bem. E isso está relacionado muito com esse nervo. Esse nervo ele é muito sensível, ele é muito importante para a gente entender algumas coisas. E A Rodaica falou, eu vi aí, viu, professor? Desculpa aí. A Rodaica. A gente vai remexendo e vai vindo as coisas, né? Então, é muito importante, porque isso, evolutivamente falando, é importante para a gente. Às vezes, pode acontecer, por exemplo, de você ficar com uma ex-namorada e ela, sei lá, ela te trair, ou ela roubar todo o seu dinheiro, e quando você sente um cheiro, vai paquerar com outra moça, e ela usa o mesmo perfume, muitas vezes você se impregna com ela e você já não fica mais afim dela, só pelo cheiro que lembra uma memória que não foi muito feliz para você. Isso também é muito comum. Uma outra coisa importante, e aí já fazendo a ponte para responder a pergunta do Matheus, é que o gosto das coisas, o gosto, o sabor que nós sentimos das coisas, ela é resultado de 2 sentidos juntos. O nosso paladar e o nosso olfato, eles se juntam lá no nosso cérebro para formar o sabor da comida. Então, a comida, o gosto que eu sinto é formado pelo Tanto, cheiro. professor, que quando a gente está com o nariz entupido, a gente não sente o sabor, né, da comida, mais ou menos assim, né? Exatamente. Isso, porque a parte do sabor que vem do olfato, a gente não está tendo, porque ele está sendo bloqueado pela coriza. E aí a gente não sente o gosto das coisas, porque o gosto é paladar mais olfato juntos, tá certo? Tanto é que a gente perde um pouco a vontade de comer mesmo, porque acha a comida meio sem graça e tal. E isso é real, isso está relacionado por conta desse processo. Tá bom? Então, é importante a gente entender que as nossas 2 narinas elas vão ser responsáveis por levar o ar na quantidade adequada que o nosso corpo precisa. Às vezes, quando vem uma partícula muito agressiva, a gente pode levar um processo de inchamento do nariz para fechar aquela passagem, para evitar a passagem de partículas muito danosas para o nosso corpo, que é o caso do entupimento do nariz. E aí, a gente fica com aquela falta de ar e dá aquela angústia, e é extremamente desconfortável. E geralmente acontece quando a gente está gripado. Então, quando a gente está com os nossos 2 narizes funcionando, a gente acaba tendo uma experiência de vida bem mais agradável. Continuando, a gente Uma massa, mudança de clima também, né, professor? Sim, acontece que muitas vezes, eu não sei se você já ouviu aquela história de que a primeira chuva não é boa tomar. A minha avó dizia muito isso para mim, tipo, não pode tomar banho na primeira chuva do inverno, tem que esperar vir a próxima, por causa do mormaço. Isso é uma meia verdade. Tipo, aquele mormaço, ele vai trazer consigo uma série de agentes patogênicos e aí o seu corpo ele tem uma estratégia de defesa contra esses agentes, tá certo?
Fora as alergias, e aí a gente vai entrar aí, a gente vai passar a aula inteira. Passou das nossas entradas, das nossas fossas nasais, a gente vai vir para a parte interna do nariz, que vai ter o seio nasal, que está bem atrás da maçã do nosso rosto, o septo nasal, que é o pauzinho da nossa venta, que sustenta essa separação, essa divisão, e a cavidade nasal que vem logo atrás. Todo esse aparato, ele da nossa venta, ele vai servir para primeiro filtrar o ar e aquecer o ar. Se vocês tomarem um pouco de concentração, vocês vão perceber que o ar que você inspira, ele é mais frio do que o ar que você bota para fora. E aí vocês podem perceber na palma da mão de vocês. Isso acontece porque o nosso corpo aquece o ar que a gente bota para dentro para melhorar a extração do oxigênio desse ar, tá bom? Então, um outro detalhe interessante é que esses espaços dos seios nasais, por exemplo, eles podem ficar entupidos em algum processo inflamatório, num que a gente conhece, por exemplo, como sinusite. Para quem já teve sinusite, já teve o desprazer de sentir aquela dor muito incômoda na fronte na parte da fronte, aqui no centro da testa, e nas maçãs do rosto. Isso acontece porque aqui e aqui, na fronte e nas maçãs, tem esses espaços que podem ser preenchidos por pus, quando há um processo de contaminação, que gera uma dor bastante desconfortável e precisa ser tratada com antibiótico. Um outro processo que pode acontecer é o da rinite, que é a inflamação da parte do nariz como um todo, principalmente nos cornetos, que é essa região da lateral do nariz, não é a cavidade, é aqui na lateral. Quando a gente tem rinite recorrentemente, esses cornetos eles podem ficar concrescidos, eles podem aumentar de tamanho além do normal, gerando processo de ronco, por exemplo, durante a noite, dificuldade de respirar durante a noite. E você precisa fazer uma cirurgia, que é uma rinoplastia, para retirar esse excesso desses cornetos e você respirar melhor. Uma outra coisa que pode acontecer também é o desvio de septo, que é você quebrar o pau da sua venta por uma porrada, porque você estava brigando meio na rua, por uma série de fatores. E aí você tem que colocar ele no lugar, porque esses desvios do seu nariz podem gerar dificuldades da passagem do ar, gerando dificuldades respiratórias. Certo? Inclusive, eu sou operado das duas coisas. Eu tive problema com a rinite, tive o problema do septo. Com 12 anos, eu não deixava meu irmão dormir porque eu roncava que só. Até que eu ajeitei que o rolê voltou a funcionar direito. Passando do nariz, quando o ar consegue ultrapassar essa primeira estrutura, ele vai para a faringe, que é a entrada do ar, como a gente está vendo aí. Se vocês observarem, tanto lá em cima quanto lá embaixo, na boca e no nariz, essa passagem se encontra. Então, nós temos a nasofaringe e a orofaringe que se encontram na faringe. E aí, observem que o ar entra por cima, o alimento entra por baixo, olhem para a figura, e aí eles se encontram em determinado ponto, e depois cada um vai para o seu lado. Como é que o corpo vai jogar cada coisa no seu lugar? Mais ou menos como a gente está vendo aqui nessa imagem. Se vocês olharem aí na imagem, vocês vão perceber que existe uma musculatura que no momento da deglutição, isso em amarelo é a comida, na hora que você engole, se você observar a sua garganta, você vai ver que a garganta dá uma subidinha e depois ela desce. Essa subidinha é o seu músculo da glote descendo lá atrás, fechando a passagem do ar para abrir espaço para a comida. Quando você termina de engolir, ela volta para o lugar para abrir a passagem do ar de novo. Vocês conseguem ver isso na imagem? Conseguem entender o que eu estou falando? Show, professor. Show. Sim, né? Então, é por isso que é tão complicado a gente falar e comer ao mesmo tempo.
Porque na hora que você está falando ou que você está rindo muito, acontece muitas vezes quando a gente está comendo achando muita graça. O nosso corpo fica meio confuso. É a vez do ar, é a vez da comida, é a vez da comida, é a vez do ar. Aí fica meio confuso e pode ser que ele embole em meio de campo e passe comida para a parte respiratória, gerando um processo de engasgo. O que é o engasgo? É um desajuste dessa passagem, fazendo com que parte do bolo alimentar vá para o lado da respiração por engano. E aí você começa a tossir desesperadamente para poder jogar esse alimento para fora das vias respiratórias, para ele voltar para a parte alimentar. Às vezes, em casos mais incomuns, você vai com tanto impulso para botar esse alimento para fora, que em vez dele passar para a parte digestiva, ele passa direto e volta pelo nariz. Aí você toma aquela Coca-Cola, aí você se engasga e bota a Coca-Cola pelo nariz. Com líquido é mais comum. Ou leite, você toma, aí se engasga, aí tosse, ou água, aí tosse, aí sente a água saindo pelo nariz, porque você pôs muita intenção em colocar aquele artefato que estava no canto errado para o lugar certo e acabou passando direto. Às vezes, em situações excepcionais, algumas pessoas fazem isso pelo olho, mas aí já é uma outra história, tá bom? O engasgo, gente, ele é bem perigoso, porque é um momento em que você está bloqueando a passagem do ar. Então, naquele momento, você está ficando sem ar. Dependendo da partícula que você colocou para o lugar errado, dependendo do nível do engasgo, você pode sofrer, inclusive, um processo de asfixia. E aí você tem que fazer aquele movimento lá que o pessoal o bombeiro civil geralmente faz, que é pressionar para poder colocar a partícula fora, ou fazer isso fazer o médico. Manobra de Heimlich, professor. Isso, valeu, Lucas, exatamente. Esse nome aí bonito que eu não sei dizer. Que é aquela manobra que você faz para expulsar uma partícula maior das vias aéreas. E aí evitar que a pessoa morra asfixiada. Pode acontecer. Descendo já da faringe, quando o ar passa da faringe, lembra que eu estou falando de sistema respiratório, ele vai para a laringe. O alimento vai para o esôfago, o ar vai para a laringe. A laringe vai encaminhando o alimento para o pulmão. Só que na abertura da laringe, passando da epiglote, vai ter uma aberturazinha, que vão ter duas pregas, as pregas vocais. É através dessas pregas que nós vamos construir o som da nossa voz. Entendam, pessoal, que as palavras, o A, o B, o T, o D, são construídos na nossa boca, mas o ar vai ser trazido pelas nossas pregas vocais. O que as pregas vocais vão definir da nossa fala? Vão definir o timbre da nossa fala, se vai ser um tom mais grave ou se vai ser um tom mais agudo. Vai depender da abertura e do fechamento da nossa prega vocal. Quanto mais arreganhada tiver a nossa prega, mais grave é o som. Quanto mais eu vou afinando as minhas pregas, quanto menor a passagem da minha prega, quanto mais fechadinha tiver a minha prega, mais agudo é o som. E aí eu vou articulando isso. A gente pode também, tem a ver com isso sim. Às vezes, quando existe uma impregnação de muco nas pregas vocais, existe uma dificuldade da passagem do ar e a pessoa é o estado de que a pessoa está rouca. Tanto é que um dos movimentos mais comuns da pessoa fazer quando está rouca é fazer aquele... O que é esse? É você pegar as duas pregas e esfregar uma prega na outra, para ver se o muco sai. Não é o movimento mais adequado, porque essa fricção das suas pregas vocais pode gerar uma lesão nas suas pregas vocais. Mas, em algumas situações, você tira o excesso de muco e aí a voz volta a ficar limpa instantaneamente. Mas é muito arriscado, não é interessante, tá bom? A gente pode treinar as nossas pregas.
como ela é um músculo, você pode treinar essa abertura e esse fechamento, tornando as aberturas mais amplas e os fechamentos mais intensos. Professor. E aí são pessoas que conseguem alcançar as notas mais graves ou mais agudas devido a esse treinamento das pregas vocais. Oi. E o que acontece quando a pessoa ela fuma muito e aí a voz ela fica mais rouca? Eu vou já chegar lá. Segura aí que são cenas dos próximos capítulos. Vou já falar disso, viu, Rodaica? Tá aí na... Tu tá dando já o spoiler aí da nossa aula. Vou já chegar lá. Quando a pessoa grita muito, ela tá... Lembra que é o músculo. Se eu grito muito sem fazer um treinamento da minha prega vocal, eu posso danificar a minha prega e aí gerar um processo de rouquidão, que pode ser reversível ou não. Tá bom? É como se eu fosse uma pessoa sedentária e quisesse correr uma maratona. E aí vocês imaginam o resultado disso. Mas, se eu todo dia faço uma corrida ao longo de um ano inteiro, quando eu for correr a maratona, eu vou ter muito mais facilidade de desempenhar esse feito. É mais ou menos a mesma coisa, tá bom? É por isso que, assim como para fazer atividade física, existe aquecimento vocal. Quando a gente faz um aquecimento vocal adequado, a nossa voz ganha uma potência melhor, uma qualidade melhor. A chance de a gente ficar rouco, a possibilidade de a gente alcançar timbres mais agradáveis é muito maior, tá bom? Dando sequência, a gente... Inclusive, isso é a base do canto, né? O canto nada mais é do que um treinamento do aparelho fonador para você, a partir desse treinamento, você conseguir gerar sons agradáveis, notas musicais e articular esse som para essa habilidade. O canto é basicamente um aparelho fonador bem trabalhado, em que você consegue construir música, consegue transformar esse aparelho num instrumento musical, tá? Descendo, depois da laringe, a gente vai ter a traqueia, o brônquio e os bronquíolos, para poder chegar nos pulmões. Aqui, a gente também vai ter como se fossem pelos, só que são pelos microscópicos, que nós vamos chamar de cílios. Aqui no slide, vocês devem estar vendo a anatomia, traqueia, brônquios e bronquíolos, e ao lado vocês estão vendo uma fotografia das células dessas estruturas. Observem que essas células, na parte de cima, elas têm tipo uns pelinhos, umas vassourinhas, parecem umas graminhas. E esses são os cílios. Eles vão ter uma tarefa parecida com a dos pelos do nariz. Só que o nariz, os pelos do nariz, eles fazem uma função macroscópica. Eles fazem uma filtragem de partículas grandes. Os cílios da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos, eles vão fazer uma filtragem microscópica, mais refinada ainda. E aqui a gente tem um detalhe importante. Maiara, depende da causa. E aí tu teria que me dizer qual é a causa desse processo que está acontecendo, tá bom? Para eu poder te responder melhor. Quando o indivíduo na verdade, da Giane, é isso? É da Giane, né? Gente, o que acontece? Eu vou dar o exemplo do tabagismo, que aí responde a Rodak e fala um pouquinho da tua pergunta também. Lembra que eu falei que a gente, além de ter os pelos, a gente produz uma quantidade de muco. Esse muco ele é pegajoso de propósito, para poder grudar partículas indesejadas e colocá-las para fora. O que acontece? Quando a pessoa fuma, e aí esse ato de fumar, ele pode ser o cigarro de nicotina, mas pode ser outros tipos de cigarro. Pode ser o cigarro de maconha, pode ser um narguilé, porque muitas vezes o que vai danificar os cílios é a fumaça quente que queima esses cílios, gerando um processo de danificação deles. É lógico que o cigarro de nicotina, como ele tem muitas substâncias tóxicas, eles podem agravar esse processo. E aí, o que acontece?
Quando a pessoa inala essa fumaça quente e queima os cílios, o corpo fica sem uma defesa extremamente importante do sistema respiratório. Para compensar isso, o que ele vai fazer? Ele não tem outra saída, ele vai produzir mais muco. Como não tem cílio, ele vai ter que compensar produzindo mais muco para tentar conter as partículas que chegam e que não são filtradas porque não tem mais cílios. E é por isso que as pessoas que fumam durante muito tempo, os fumantes crônicos, eles acabam desenvolvendo um pigarro. Não sei se vocês já repararam isso, que geralmente um fumante crônico ele tem um pigarro. Ou, como no caso das pessoas que mascam, fumam uma cuspideira sem fim. Já perceberam isso? Esses dois processos em alguém? Também acontece dessa fumaça quente poder danificar as pregas vocais. E aí, a pessoa que fuma, ela também vai desenvolver um processo de rouquidão. E aí, ficando com aquela voz estranha, porque ela tá com as pregas vocais danificadas, e o seu aparelho fonador também. E aí, ela não consegue mais falar direito, porque ela danificou todo o seu aparelho com aquela fumaça. E aí, ela vai ter uma série de problemas em relação a isso. Porque dependendo do nível do consumo e do tempo de consumo, esse dano ele pode ser irreversível. Quanto mais tempo, mais chances de se tornar irreversível. O maior problema desse processo é o que nós chamamos de neoplasia. Quando o indivíduo que fuma queima os seus cílios, e aí lembra que eu estou falando da fumaça quente, então pode ser vários tipos de substâncias, essas células vão sofrer uma modificação da sua estrutura para poder compensar e produzir muco. Nesse processo de transformação dessas células, aumenta a probabilidade do desenvolvimento de células cancerígenas. Inclusive quando a pessoa fuma cigarro de nicotina, por conta das substâncias cancerígenas como o alcatrão. O alcatrão presente no cigarro de tabaco, no cigarro de nicotina, esse vendido comercialmente, ele é extremamente cancerígeno. No caso do anabolizante, a razão é outra, é hormonal. A gente vai ter uma aula só sobre o sistema hormonal. E a gente vai ver que o hormônio masculino ele é responsável pelo engrossamento da voz dos homens. Os homens têm uma tendência a ter uma voz mais grave do que as mulheres por conta do hormônio testosterona, que é responsável pela composição da voz masculina. O anabolizante esteroide, ele é um hormônio masculino sintético, geralmente tirado de cavalos. Então, ele vai interferir no processo da voz por conta do processo hormonal, tá bom? E aí, a gente chega finalmente nos nossos pulmões. Que nos pulmões vai ter o processo de vai ter o processo em que finalmente falta falar de uma coisa, gente, desculpa. Dá tempo ainda. Dentro dos nossos brônquios pode acontecer uma inflamação. Inflamações do nosso corpo, elas geralmente recebem a terminação de "ite". Então, uma ite é uma inflamação. Uma sinusite é uma inflamação dos sinos da face. Uma gastrite é uma inflamação da nossa parte gástrica, do nosso estômago. Uma bronquite é uma inflamação dos nossos brônquios. Quando há inflamação, chega mais sangue. Quando chega mais sangue, fica mais inchado, diminui a passagem e existe uma dificuldade respiratória. Nesse caso, como é gerado muitas vezes pela asma ou por processos inflamatórios, essa bronquite precisa de um broncodilatador, que é essa bombinha que vocês estão vendo aí na figura. A bombinha é uma substância que vai provocar uma broncodilatação, vai diminuir o processo inflamatório, aumentar o espaço da passagem do ar, e é por isso que a pessoa respira melhor quando usa a bomba. A bombinha é uma substância química que age nas células dos brônquios,
diminuindo esse inchaço dos brônquios para poder fazer a pessoa respirar melhor. Cassiane, eu acredito, inclusive, que tu percebe que o efeito é quase imediato. Você aspira e você já sente quase instantaneamente os efeitos da broncodilatação. Confirma isso para mim? Professor, Mas por um Oi. tempo, professor, a pessoa já fica melhor, né, em relação a isso? Depende. A maioria das pessoas que têm asma na infância, elas melhoram quando adultas. Agora, algumas pessoas, em casos realmente em menor nível, elas perduram a asma durante a vida adulta também. Mas, em geral, as pessoas ficam boas da asma quando elas atingem a idade adulta. Um amigo meu também, ele ficou bom, graças a Deus. Da Giane, eu não entendi tua dúvida. Tu pode me explicar melhor? Eu não entendi muito não, a relação de uma coisa com a outra, não. Pronto, professor. Uma alergia na pele. Eu vi uma reportagem que a alergia à dermatite ela pode influenciar no sistema respiratório. Certo. Aí eu queria saber como é a influência de uma como é que se diz, uma simples machucada na pele para ela atingir até o sistema respiratório, nos brônquios, no pulmão. Cara, eu tenho muitas ressalvas com determinadas reportagens que a gente vê, né? Isso vai depender de uma série de coisas. Às vezes, uma lesão, ela pode abrir uma porta. Lembra que o nosso sistema circulatório, ele se comunica com o nosso corpo inteiro. Então, uma lesão na sua pele, uma bactéria, se ela tiver acesso ao seu sistema circulatório, pela lesão na pele, ela pode chegar em qualquer parte do seu corpo. Provavelmente é isso, tá? Provavelmente é isso, mas teria que ver um pouco melhor essa reportagem. Tá meio estranho essa relação, porque é meio esticadinho, mas o mais próximo que eu consigo pensar é isso. Quando o ar chega finalmente nos pulmões, vocês devem ter visto que o nosso pulmão ele é uma série de esferinhas que são chamadas de alvéolos. Esses alvéolos, eles são balãozinhos. Raniele, depende muito, tá? Mas geralmente o ferimento na boca sara rápido, mas depende da profundidade do ferimento na pele, depende do cuidado que você vai dar, se você faz asepsia, se você tem um processo infeccioso ou não. Então, tem muitos fatores aí que influenciam esse processo de recuperação, tá? Gente, quando a gente fala dos alvéolos, os alvéolos são balãozinhos que quando o ar chega nos pulmões... Oi. Professor, só te interrompendo bem rapidinho. Em relação aos idosos, quando o idoso masculino, ele fica idoso, ele afina a voz, e a mulher, ela engrossa. Tem a ver com os hormônios? Geralmente a idosa né? Certo. Sim. Porque Rosane. vai faltando os hormônios, né? Rosane, né? Carla Rosane. Carla Rosane, a gente vai ter uma aula só sobre o sistema hormonal. Mas aí eu posso te explicar, se tu me lembrar disso na semana de sistema hormonal, vai ser mais bacana ainda. Mas sim, é por conta dos hormônios. Mas lá na nossa aula de sistema hormonal, tu me lembra que eu explico isso aí para ti com bastante calma, com bastante profundidade, explico por que acontece, o que acontece em cada um, por que acontece na mulher, o que acontece no homem, tu vai entender. Muito, muito bacana. Me lembra nessa aula que vai ficar incrível. Gente, Tá, a nossa aula tá 9h40, é 1h20 de aula, tá? Temos 6 minutinhos. Vocês me aguentam mais 6 minutinhos? Só para eu encerrar o conteúdo e puxar a frequência de vocês. Pode ser, Carlos? 6 minutos? Como é 1h20 de aula, começa 8h40, vai até 8h20, vai até 9h40. Tá bom? Obrigado, gente. Agradeço mais a compreensão de vocês. Não, cara, a gente está aqui para
não precisa se desculpar, não. Vocês que mandam. Eu estou pedindo permissão. Gente, tá. Nos alvéolos é que finalmente o nosso sistema respiratório vai cumprir a função para a qual ele se desenvolve, que é trazer o oxigênio para o nosso sangue, para ser distribuído pelas nossas células, e levar o gás carbônico que as nossas células produziram embora. Como é que isso acontece? Lembrem que o nosso pulmão ele é um monte desses balãozinhos, um monte desses alvéolos. Cada alvéolo desse, obrigado, gente. Ele vai ser enovelado por vasos sanguíneos, como a gente está vendo aí na imagem. E aí vai acontecer um processo de troca, que nós chamamos de hematose. Então, a hematose é o ponto máximo da função, da fisiologia do sistema respiratório. É o momento em que ele entrega o oxigênio para a célula sanguínea e que ele pega o gás carbônico para jogar fora. Ele finalmente cumpriu a função dele. Olha que coisa poética. Como é que isso acontece? Quando o vaso sanguíneo vai passando, ele vem do corpo. Lembra que ele vem do coração, ele veio do corpo veio para o coração vai para o pulmão. Ele está cheio de gás carbônico e com pouco oxigênio. Não sei. E aí, quando ele vai passando pelo alvéolo, observem na figura, ele vai entregando o oxigênio para o alvéolo, o gás carbônico para o alvéolo, e aí ele se livra do gás carbônico. É a setinha azul. Quando ele se livra do gás carbônico, ele pega o oxigênio que está no ar que a gente respirou. E aí o sangue se transforma. O sangue que era venoso passa a ser um sangue arterial. E ele volta para o coração arterial para ir para o corpo inteiro oxigenar o nosso corpo. E aí, finalmente, no encontro entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, a gente tem a oxigenação do nosso corpo e a gente consegue extrair a energia da glicose e fazer tudo o que a gente faz e tudo que a gente tem vontade. Não é incrível? E isso graças ao processo de hematose. O que é a hematose? É a troca do sangue venoso para sangue arterial devido à entrega do gás carbônico vindo do sangue venoso para os alvéolos e a retirada do oxigênio do ar que está nos alvéolos para o sangue. Gente, existe, inclusive, uma coisa muito curiosa é que existe um gás chamado de monóxido de carbono, que é o CO, que ele é encontrado, inclusive, na fumaça do cigarro e que ele se impregna na nossa hemácia. A hemácia é a célula responsável por carregar esse oxigênio. É como se fosse o caminhão de entrega, o caminhão da entrega do oxigênio. Quando o monóxido de carbono está presente, o que acontece? Ele não deixa o oxigênio entrar na hemácia. Então, você está com oxigênio disponível, mas o monóxido de carbono não deixa ele entrar. E você pode sofrer um processo de asfixia mesmo tendo oxigênio dentro dos seus alvéolos. Não é doido isso, né? Mas pode acontecer... Oi. Você pode falar de novo só o que é hematose para terminar de anotar? Posso. A hematose é o processo em que vai haver a mudança do sangue. Em outras palavras, é o processo de troca do gás carbônico pelo oxigênio. É o processo de transformação do sangue venoso para sangue arterial. Beleza? Beleza. Massa. E para a gente finalizar mesmo, para não ficar nadinha para a próxima aula, a gente fechar bem, eu sei que o nosso horário está estourado, eu vou falar um pouquinho do enfisema pulmonar, que é o último problema que eu trouxe hoje, que está relacionado com a parte respiratória. O enfisema é a morte de algumas dessas estruturas chamadas de alvéolos. Os alvéolos, gente, eles são muito delicados. Imaginem vocês naquelas bolhas de sabão que a gente faz quando é moleque, aquele bichinho faz a bolha de sabão.
aquilo é um alvéolo. Ele é tão delicado, que a gente precisa envolver ele com a substância chamada surfactante para ele não explodir na hora que ele enche de ar, de tão delicado que ele é. Então, na hora que a pessoa está fumando, ela pode ir destruindo esses alvéolos, gerando verdadeiros buracos no pulmão da pessoa. Esse buraco, essa morte desse alvéolo, nós chamamos de enfisema pulmonar. E aí a pessoa vai ficando com menos balãozinhos para encher, vai perdendo a capacidade respiratória. Somado a isso, uma outra substância, que é a nicotina fica impregnada no pulmão. Por isso que o pulmão do fumante é preto. Ela vai ficar impregnada no pulmão, aí o pulmão tenta expandir, mas não consegue, porque tem um peso na nicotina lá, e fora que ele está com menos balãozinhos para inflar. E aí a pessoa tem uma dificuldade respiratória. É por isso que fumantes crônicos, você vê que ele parece uma pessoa meio asmática, ele respira, mas parece que está sempre sem fôlego. Para compensar isso, o coração acaba ficando maior para bombear mais sangue, porque acha que não tem oxigênio. E aí a pessoa fica com o coração crescido. É mais ou menos na figura que vocês estão vendo aí, comparando o pulmão e o coração de uma pessoa saudável e o pulmão e o coração de uma pessoa fumante crônica. Observem que a diferença é absurda. Gente, a nicotina, ela é uma substância altamente viciante. Existem estudos que mostram que às vezes é mais fácil uma pessoa parar de fumar crack do que ela parar de fumar nicotina. Então, é realmente bem complicado. Mas existe uma disciplina aí, que é a disciplina de dependência, que eu espero que vocês façam, e que a gente fala um pouquinho sobre essas substâncias, a questão da dependência, como é que elas causam esse processo e tudo mais. Gente, no caso de quem fuma maconha, é diferente, porque primeiro a maconha não tem nicotina, então o pulmão da pessoa não fica preto. Segundo, que a maconha não tem alcatrão, então o potencial cancerígeno dela é muito baixo. O problema da maconha é porque você fuma uma fumaça quente, essa fumaça quente contém monóxido e dióxido de carbono, então ela vai causar prejuízo sim no sistema respiratório, mas numa quantidade bem menor do que o cigarro de nicotina, tá bom? Gente, são 9h42, falta eu explicar o mecanismo de inspiração e expiração, que é bem pequenininho. Oi. Não chega Diga. a prejudicar tanto quanto a nicotina, né, a maconha? Na parte respiratória, do sistema respiratório, não. Existem outras questões relacionadas com a maconha que podem causar prejuízo, emocionais, psicológicos, psiquiátricos, e aí a gente vai entrar em outro lugar. Eu estou falando especificamente do que tange ao sistema respiratório. Ela causa prejuízo? Sim, mas com a intensidade muito, muito, muito menor relacionada com o cigarro de nicotina, tá certo? Gente, o nosso tempo está bem estouradinho, e aí falta eu falar só de inspiração e expiração, que é bem rápido, e aí eu vou deixar para falar na próxima aula, e aí eu faço o fechamento bem rapidinho, 5 minutinhos, e a gente entra no nosso próximo sistema. A gente pode combinar assim? É tranquilo para vocês? Eu peço que vocês não saiam agora, porque eu vou puxar a lista de chamada. Só um minutinho. E ela é bem importante para vocês, até onde eu fiquei sabendo. E aí, na próxima semana, a gente continua. Gente, eu acho incrível da gente estar esticando, porque vocês estão participando e ela está rendendo, então tá tudo certo para mim, tá incrível, maravilhoso, eu espero que vocês estejam gostando também. Então a gente faz o seguinte, semana que vem a gente encerra a parte do sistema circulatório, falando de inspiração e expiração, e começa o nosso próximo sistema, tá bom? Que é o sistema hormonal, o sistema endócrino, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem bem.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem, qualquer sugestão, vocês podem me mandar pelo chat, que eu vou ficar muito feliz em receber, eu vou tentar ser assertivo o máximo que eu puder. E até semana que vem. Tchau, tchau. Professor, pergunta. Diga.